Olá, amigos do canal. Vamos para o estudo de mais um tema da nossa revista Lições Bíblicas, edição especial, que tem como título principal Os Princípios Divinos em Tempos de Crise. O estudo da lição dessa semana, que será ministrado no dia 16 de agosto, traz como título O povo de Deus deve separar-se do mal. Textuário: pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. 2 Coríntios 6,17. Verdade prática: o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. O texto de leitura bíblica em classe, ele está em Esdras, capítulo 2, versículos 59 a 62, capítulo 4, versículos 2 e 3, capítulo 6, versículos 2 a 4. E nós partimos já para a introdução. Nesta lição iremos estudar os preparativos que os judeus fizeram para pôr os alicerces da nova forma de vida que eles iniciaram em Jerusalém depois dos anos do cativeiro em Babilônia. Ali eles viveram espalhados pelo vasto território daquele reino e agora iriam viver uma vida comunitária conforme os ritos da lei. Nós temos estudado que o que levou os judeus, a tribo de Judá e Benjamim, para o cativeiro foi a desobediência a Deus, foi a prática da idolatria, foi o sistemático quebrar dos pactos que foram firmados com o Senhor. E agora eles estão retornando. Eles retornaram para a sua terra e eles aprenderam a lição. Como eu falei nas lições anteriores sobre as sinagogas, sobre a preservação da cultura e a preservação da história, do ensino, da Torá, foi um legado que eles construíram, né, no cativeiro, no exílio. E agora eles estão retornando. E ao retornarem para a sua terra, eles vão encontrar uma situação desagradável, porque aqueles que fizeram parte do povo de Israel, da nação de Israel, como um povo, como 12 tribos, 10 tribos seguiram lá no início da história Jeroboão. E Jeroboão fez aquele povo pecar, e aquele povo nunca mais foi um povo que adorou a Deus, foram adorar outros deuses, bezerro de ouro e assim sucessivamente. Todos os reis daquele reino dividido eram reis idólatras, foram reis idólatras. E o resultado foi que eles foram levados cativos para a Síria e o governo da Síria, o rei da Síria, ele tinha por característica mesclar os povos para que eles perdessem a identidade, coisa que na Babilônia não aconteceu. Lá eles puderam observar a sua cultura, embora alguns certamente tenham se misturado, tenham casado com pessoas de Babilônia, mas o fato é que aqueles que amavam a sua nação, aqueles que amavam o seu Deus, aqueles que foram ao cativeiro por conta dos erros de outros, eles buscaram preservar a sua identidade. E agora, no retorno, essa identidade será cobrada. Isso tem muito a nos ensinar quanto cristão que somos. Muito a nos ensinar. Eu sou de um tempo que a igreja ela buscava viver separada efetivamente das práticas mundanas, inclusive nas relações ligadas ao casamento, na busca por um parceiro, por uma parceira, coisa que hoje em dia aparentemente se perdeu. Aparentemente não, isso se perdeu no nosso ambiente. E certamente nós vamos falar aqui sobre aquilo que nós entendemos, embora não esteja na lição, mas tem tudo a ver com a lição, chamado jugo desigual, né? Então, nós vamos estudar aqui hoje sobre essa busca da identidade e essa exigência de santidade que Deus faz para aqueles que são o seu povo. O povo de Deus deve separar-se do mal. Esta é a lição nada mais atual, nada mais pertinente para uma igreja que aparentemente está sem identidade, não sabe para onde vai, embora a Bíblia nos ensine para onde nós devemos ir. Mas o fato é que o nosso povo hoje está vivendo uma heterogeneidade tão grande
que muitas das vezes nós estamos nos digladiando uns com os outros. Estamos valorizando coisas em detrimento de valorizar pessoas, valorizando bens materiais em detrimento dos bens espirituais, valorizando poderes terrenos, poderes temporais em detrimento dos poderes espirituais. Então essa lição ela é muito pertinente para os dias de hoje. Vamos a ela. Então o tópico 1 tem como o tema, o título, o subtítulo, somente os judeus retornariam a Judá. Né? Nesse tópico aqui, nós verificamos que quando aconteceu lá na saída do Egito, o povo levou o que era chamado de vulgo. Né? O vulgo foram alguns que não eram da linhagem de Israel, não eram das 12 tribos e que trouxeram grandes problemas para Moisés naquela época. Né? Levaram o povo a murmurar, levaram o povo a reclamar, levaram o povo a fazer uma série de coisas que não se esperava que fizesse, uma vez que eles viram que Deus os havia tirado com mão forte do Egito. E aqui nós vemos o seguinte: para uma pessoa ser considerada apta para fazer parte do grupo que iria transferir-se para Jerusalém, exigia-se que desse prova da sua linhagem, que provasse ser realmente de Israel. Na primeira triagem foram excluídos 652 pessoas, até alguns filhos de sacerdote cujos nomes não foram achados nos registros das genealogias foram rejeitados como imundos. Então nós vemos aqui que eles, no momento em que foram retornando, para que fossem considerados da descendência de Abraão, era necessário que houvesse uma prova genealógica de que eles faziam parte da descendência. Ou seja, o que nós aprendemos aqui? É como se eles dissessem assim: nós erramos contra Deus, nós pecamos contra Deus. Nós, filhos de Abraão, deveríamos ter observado o que nos fora ensinado. Nós pecamos, cometemos graves danos nos pactos que firmamos com o Senhor. E agora, nada mais justo do que aqueles que eram da linhagem de Abraão, que eram da descendência de Abraão, nada mais justo do que eles retornarem para reconstruir, para resgatar aquilo que eles haviam perdido. Porque perderam a identidade, ou seja, quando eles passaram a adorar outros deuses, a se misturar com o povo da terra, quando eles passaram a praticar as mesmas práticas que os cananeus praticavam, nesse momento eles começam a perder a sua identidade, embora na sua genealogia permanecessem na descendência de Abraão. Então agora, quando eles estão curados dos seus pecados, dos seus erros, da sua idolatria, eles entendem o seguinte: agora nós vamos fazer jus à identidade que adquirimos. Nós somos da descendência de Abraão, nós somos filhos da promessa do Senhor e assim será a reconstrução daquilo que foi destruído por nossa culpa será realizada por nós. E não aceitaremos que ninguém que não faça parte disso venha nos atrapalhar, venha nos impedir. Então, essa triagem, podemos dizer assim, né? Essa triagem foi feita e quem não foi localizado, identificado na linhagem, não pôde fazer parte. Ainda nesse tópico nós encontramos, a Bíblia diz: estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Não é lucro e sim grave prejuízo alguém querer facilitar a entrada de mistura de gente, dando maior ênfase à quantidade do que à qualidade. Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. Evidentemente que isso aqui é para nós. Como eu sempre digo isso, né? Fico repetitivo. Eu sou de um tempo que a igreja não é que se vá valorizar cartão de membro, né? Tem gente que tem aversão a isso, acha que a igreja é para qualquer um pode entrar, qualquer um pode fazer o que quiser, entra e sai, ninguém tem compromisso com ninguém. Eu não compartilho desse pensamento, eu sou bastante tradicional com relação a isso. Se você tem um compromisso com aquela comunidade, você deve pertencer a ela em todos os sentidos, você deve fazer parte, você deve influenciar, você deve se juntar aos outros, você deve se unir para fazer o melhor para Deus. Não é para os homens, não.
E o que nós vemos hoje é que as portas estão abertas para qualquer um. Eu entendo que muito disso tem a ver com essa perda de espiritualidade que vivemos nos dias atuais. Estamos muito teóricos, estamos muito presos ao papel, mas estamos pouco presos a um sentimento de verticalidade. O que é verticalidade? É aquilo que olha para Deus e espera de Deus respostas. Evidentemente que a sua palavra é a nossa resposta, mas eu estou dizendo que muitas pessoas estão levando o texto, o estudo da palavra de Deus a um nível que escapa à espiritualidade. E a Bíblia diz o seguinte, então as pessoas estão preocupadas muito com essa quantidade, quanto mais cheia a igreja, melhor. Evidentemente que nos dias atuais, em tempos de coronavírus, isso não é adequado, não é aconselhável. Então muita gente costuma dizer, por exemplo, que igreja é hospital. Eu não compartilho desse pensamento. Igreja é um lugar de contrição, igreja é um lugar de comunhão. Evidentemente que se você tem alguma dificuldade, algum problema, você chega ali, vai aos pés do Senhor. É o exemplo de Ana, um exemplo maravilhoso. Ana, ela tinha uma dificuldade, ela tinha um impedimento, né? Mulher de Eucana, Ana, mulher de Eucana, quem conhece a Bíblia sabe do que eu estou falando. E evidentemente que ela foi ao templo, porque ali era o lugar onde, naquela época, se buscava ao Senhor. Mas a igreja ela não é um hospital, o templo não é um hospital. É um lugar de encontro, é um lugar de adoração, é um lugar de entrega, é um lugar de submissão ao Senhor. E então muitas pessoas às vezes vão para esses ambientes, mas muitas vezes elas não vão para buscar o Senhor, né? Vão para buscar qualquer coisa, para uma relação social, para um encontro, para um encontrão. Nós temos escutado aí, por exemplo, quando vão grandes cantores, que o camarada diz assim, dentro da igreja, cara, diz, fulano de tal, cadê você? Eu vim aqui só para te ver, né? Isso já aconteceu aqui no Rio de Janeiro, há um tempo atrás. Ou seja, eu vou para o templo para ver fulano, Bertrano, Cicrano, eu vou para o templo para ver uma pessoa famosa. Os nossos templos hoje, nossos púlpitos estão servindo de palanques eleitoreiros. Pessoas que defendem as causas mais absurdas, totalmente contrárias àquilo que nós acreditamos e que nós cremos, estão adentrando e ascendendo aos nossos púlpitos por causa dos poderes temporais, por causa do interesse que existe entre aqueles que são os papas da igreja, vamos dizer assim, né? Os papas da igreja. E não é isso que Deus espera de nós. Nós não precisamos disso. Então, isso faz com que a igreja fique cheia, que a igreja fique famosa, que as pessoas queiram estar lá por causa do fulano A, fulano B, fulano C, por causa do cantor A, cantor B, cantor C. O Evangelho não é isso. O Evangelho, ele está preocupado com o nosso bem-estar, com a nossa melhora. Deus se importa comigo e com você. Deus não está nem um pouco interessado nos poderes temporais, porque Ele é o dono de tudo. E a igreja que deveria representá-lo nessa questão, na verdade, ela se afasta. Quando ela abre as suas portas para o mundanismo, para os corruptos, para políticos inescrupulosos, quando ela faz isso, ela se afasta completamente do caminho que Deus quer que ela observe. Então, como diz aqui, né? A porta é larga para quem não vai entrar no céu, mas para quem vai entrar no céu ela é estreitinha. E para entrar no céu por esta porta estreita, é preciso observar o que a Santa Escritura está dizendo. Então, como fizeram os judeus, vamos preservar a nossa identidade. Vamos preservar, nós somos filhos de Deus, fazemos parte da família de Deus, e Deus não quer que nós vivamos como o mundo vive, né? Uma permissividade plena. Não, não é assim. Alguns se incomodam quando eu digo isso, eu tenho certeza, né? Não, esse negócio, Deus só quer o coração, Deus não quer amarras. Deus não quer amarras, mas Ele exige de nós comprometimento. Isso está na sua palavra e eu não tenho como negar isso e não me importo com o que pensem com relação a isso.
com o que digam. Deus ele quer de nós compromisso, sim. E aqui está essa prova. Aqueles que viriam, talvez viessem para atrapalhar, para perturbar. Os judeus disseram, não queremos, já erramos uma vez e não queremos errar de novo. Então nós chegamos no tópico 2. O tópico 2, os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Eu já expliquei quem eram os samaritanos, né? Mas aqui está dizendo, os samaritanos eram uma mistura de gente, na sua maioria de origem pagã. Este povo apareceu depois do ano 721, quando o reino de Israel foi derrotado pelo exército de Sargão II e as 10 tribos do norte levadas cativas para a Síria. Por ordem do rei da Síria, foram trazidos povos de Babel, de Cuta e de Ava, de Ramate, de Sefarvaim, e habitaram cidades de Samaria em lugar dos sacerdotes, e tomaram Samaria em herança e habitaram em suas cidades. E o que ocorreu ali, eu já contei essa história também, esses povos eles eram pagãos. Mas houve um problema lá, porque o Senhor da terra ali era Yahvé, o Deus de Israel. E eles tiveram dificuldades e foi preciso que viesse um sacerdote para ensinar os costumes do Deus de Israel para aquela gente. Só que elas fizeram o que muita gente faz hoje. Elas prestaram culto ao Deus verdadeiro, mas continuaram praticando coisas equivocadas, coisas erradas. Né? Ou seja, tipo assim, para apaziguar a ira do Deus verdadeiro, elas faziam as coisas. Deus é misericordioso. E elas continuaram praticando as suas idolatrias. Ou seja, quando elas vieram, quando o povo de Israel volta e se oferece, e os samaritanos se oferecem para ajudá-los, eles estavam em situação nefasta. Por quê? Porque Deus, como diz lá na lei de Moisés, ouve a Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus e não terás outros deuses diante de ti. Lógico, se eles viriam aqui para querer ajudar, eles viriam para ajudar na reconstrução do templo, de tudo mais o que fosse possível dos muros, mas eles iriam continuar querendo praticar aquilo que já praticavam, porque para eles aquilo era normal. E os judeus, eles sabiam que o Deus deles não aceitava dividir a sua glória com outros, porque só há um Deus, né? Só há um Deus, só há um. Ainda há pouco eu acabei de ler um livro sobre a história de Paulo, né? O tal do Shema que se fala, né? O Senhor teu Deus é uno, só há um. Então, eles se oferecem e essa atitude não agradou, os judeus não aceitaram de maneira nenhuma. Então, o que aconteceu? Os judeus eles ficaram incomodados, começaram, já que a gente não pode ajudar, nós vamos atrapalhar. Tem isso, né? Às vezes o cara não vai ajudar, vai trazer dificuldade, mas porque não permitem que ele participe, ele trabalha contra. Isso é tão pertinente, né? É tão pertinente, ou seja, se não for a minha ideia, não vale. Então eu trabalho contra, isso é pertinente. Os samaritanos tornaram-se inimigos dos judeus. Você vai ver que até quando Jesus veio ao mundo, esse problema continuava, né? Porque você vai encontrar lá que diz assim, porque os samaritanos não comunicam com os judeus não comunicam com os samaritanos. Jesus quebrou essa barreira, né? Quando ele vai ali e ele tem ali um diálogo, como ele é samaritano, os samaritanos vêm e pedem até para que ele fique mais um pouco, para que eles possam ouvir. Jesus, ele quebra essa barreira. Né? Então, essa barreira, ela permaneceu. E diz aqui, olha, os samaritanos tornaram-se inimigos dos judeus. O texto, o item B, diz o seguinte, os samaritanos imaginaram que se conseguissem associar-se aos judeus, gozariam do mesmo prestígio. Ou seja, eles eram pessoas bem, eu já falei isso em outras lições, eles eram bem influentes ali. Quando os judeus voltam, eles sabiam que eles iam perder o espaço. Né? Questões políticas. Né? Ou seja, quem manda aqui somos nós. Agora esses camaradas voltam, vão tirar o que é nosso, vamos perder questões sociais, políticas, financeiras, uma série de coisas. Não, não. Vamos nos associar a eles. Né? A igreja não precisa disso. A igreja não precisa disso. A gente ouve tanto falar aí dos camaradas que vivem ansiosos por dinheiro, vendem uma série de coisas, vendem flor, vendem sabonete, vendem semente, se unem a pessoas poderosas. Eu estou com um tubarão agora porque o cara tem muito dinheiro e vem para a igreja, né? E aí começa a dar tudo para a igreja, mas depois ele cobra.
Geralmente essas cobranças são pecados. E aquele que está na liderança às vezes não pode fazer nada porque sabe que se fizer, se ele não estiver ali totalmente devotado a Deus, ele acaba compactuando com o pecado daqueles que enchem a igreja de dinheiro, né? Certamente você que está me vendo e que é da igreja já deve ter escutado esse tipo de coisa. Eu já escutei N vezes, né? Infelizmente é isso que a gente vive nos dias de hoje. Então, os judeus não aceitaram. Não, conosco não. O espaço é nosso, o Deus da terra é nosso, a reconstrução é nossa, o culto é nosso, a descendência, a linhagem é nossa. Então somos nós que vamos fazer. Para a igreja de Deus, nós é que temos hoje a permissão de Deus para ganhar este mundo, para pregar a sua palavra, para orar e o enfermo ser curado, para expulsar os demônios. Essas são delegações que pertencem à igreja. Mas se a igreja se junta ao mundo, se a igreja se une com o mundo, com toda certeza, estes sinais, essas dádivas, esses dons não serão realidade na igreja. A igreja não precisa de político. Logicamente que eu respeito os cristãos que abrem mão do seu pastorado para exercer política. Respeito porque a Bíblia fala de políticos que foram servos de Deus. Isso é correto. Agora, trazer o pastorado que leva você a cuidar de um rebanho e fazer você ir para a política, isso está completamente equivocado. Ninguém me convence do contrário. Ou você é pastor ou você é político, não dá para juntar as duas coisas, porque você sabe que naquele ambiente existem coisas completamente contrárias ao exercício do pastorado. Então, os judeus eles sabiam disso. Nós não vamos nos unir ao paganismo, aos erros, aos equívocos. Não vamos permitir, vocês podem ter o que vocês tiverem para nos ajudar, mas nós não queremos. E aí nós partimos para o tópico 3. Deus exige santidade de seu povo. Nada mais natural para um Deus que é santo, né? Diz o seguinte: em toda a história do povo de Deus, observe-se que ele, para manifestar-se no meio do seu povo, exige plena santidade. Deus espera que seu povo esteja sempre em comunhão com ele, vivendo separado do mal. Sabemos que a Bíblia vai dizer tanto lá no Antigo Testamento quanto no Novo: sereis santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus... mas esse negócio de santidade, não dá nessa terra, não dá para ser santo. É evidente que dá. O que é ser santo? Ser santo é privar-se voluntariamente das coisas que sabidamente não agradam a Deus. Você vai dizer, me dá um exemplo de coisa que não agrada a Deus. O adultério, a fornicação, a mentira, o engano, a falsidade, o orgulho pernicioso, a vaidade perniciosa, né? A defraudação, o defraudar ao outro, né? São coisas que são pecado, são coisas que não agradam a Deus. Desejar o mal do próximo, isso é pecado grave. Alguém acha que pecado é só o adultério? Não. A rebelião na casa do Senhor é pecado gravíssimo. Se é uma coisa que Deus não tolera no ambiente cristão, no ambiente de santidade, é a rebelião. Vide o que aconteceu com aquele que é o maior opositor de Deus, né? Rebelou-se contra Deus e ele perdeu a possibilidade de retornar aos céus. Muito bem. Então aqui nós vemos: Deus exige santidade. Quando ele retornando do cativeiro, Israel separou-se do mal. Por isso as bênçãos de Deus o acompanharam, né? Então, quando nós nos separamos do mal, a bênção de Deus nos acompanha. O Senhor visita o acampamento dos israelitas, né? Naquele caso lá de Josué. Josué recebeu um anjo. Josué então lhe perguntou: que diz meu Senhor ao seu servo? E a resposta que recebeu foi: descalça os teus sapatos de teus pés, porque este lugar é santo, né? Israel deixou de observar uma ordem do Senhor e perdeu uma batalha de uma cidade inexpressiva que foi aí, né? Então, o que Deus exige de nós? Deus exige de seu povo, para poder operar no meio dele, a santidade. A igreja precisa de santidade. O que é ser santo?
é submeter-se à vontade do Senhor, é agradar ao Senhor, é servir ao Senhor com alegria, é dizer não para o mundo. O que é dizer não para o mundo? Dizer não para aquilo que eu e você sabemos que o Senhor reprova. Né? O Senhor reprova. Se o Senhor reprova, e eu sei que é reprovável, e se eu pratico, eu estou deixando de ser santo. Logo, o Senhor não está satisfeito comigo. Né? Então, santidade ao Senhor. Quando a igreja retornar a um comprometimento de santidade com Deus, muita coisa vai mudar nesse país. Muita coisa vai mudar nesse país. Nós vamos para o item 4. Devemos manter uma vida de separação do mal. Os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos. Se os judeus tivessem aberto a porta para a união com os samaritanos, estes provavelmente ter-se-iam mostrado afáveis, pacíficos no início, mas teriam perturbado a união que havia entre os judeus. Item 2, a Bíblia mostra exemplos de servos que duvidaram se valia a pena manter a linha de separação. No item 3, devemos viver conforme a vontade do Senhor. Item 4, bênçãos acompanham aos que vivem conforme a vontade de Deus. Pessoas que duvidaram Asaf, né? Ele viu assim, poxa, eu vejo tanta coisa acontecendo com o ímpio, coisas boas acontecem ao ímpio, e ao justo aparentemente só prejuízos, né? Só prejuízos. Mas ele vai ver que quando ele chega na casa do Senhor, aquilo que o ímpio faz, ele reconhece como algo passageiro. Mas a alegria da presença do Senhor satisfaz. Ainda que eu não tenha nada, ainda que eu seja pobre, né? Ainda que me falte alguma coisa, ainda que a enfermidade esteja sobre mim, a presença do Senhor me é suficiente. E Asaf, ele reconhece, ele vai dizer, todavia estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela minha mão direita, guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. O ímpio se perderia, né? O injusto, o indigno se perderia, mas o justo, ele seria tomado pelas mãos e levado para o seio de Abraão, para o trono da glória do Senhor. Devemos viver em conformidade com a palavra do Senhor. Deus se agrada daqueles que vivem em conformidade com a sua palavra. Como é que nós vamos viver em conformidade com a sua palavra? O salmista vai dizer, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O salmista vai dizer, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Paulo vai dizer que tudo aquilo que ele achava que tinha muito valor para ele, quando ele encontrou o Senhor, ele reputou como nada. Porque para ele o que agradava era viver para Cristo. Né? Viver para Cristo, viver para o Senhor. Ele trazia em si as marcas do sofrimento por amor à obra de Cristo, porque tudo ele abandonou para agradar a Cristo. Ele vivia para servir ao Senhor. Bênçãos que acompanham. Deus garante aos que assim vivem plena vitória contra os ataques do diabo. O crescimento espiritual deles está garantido. O Espírito Santo tem plena liberdade para atuar em suas vidas e eles tornam-se preparados para serem usados por Deus em sua obra. E, acima de tudo, aqueles que vivem segundo a vontade de Deus estão preparados para o arrebatamento. Ora, nós vemos aqui que se nós temos vivido para Cristo, nós somos chamados vasos desemborcados, canais para servir ao Senhor. Então, se o Senhor ele encontra na igreja pessoas com o coração aberto, com a vida no altar, os dons serão uma realidade na igreja. Os pecados ocultos virão à luz. Tudo aquilo que traz prejuízo para o corpo de Cristo deixará de ficar escondido se a igreja estiver vivendo na santidade, vivendo no prumo da santidade. Né? Como eu estou falando para crente, você entende o que eu estou dizendo. Né? Se você não é crente, você pode perguntar nos comentários e eu te responderei. Né? Então, Deus, ele derrama bênçãos. As bênçãos do Senhor, nem sempre elas serão materiais, elas serão espirituais. Uma vida equilibrada, uma vida de paz interior,
né? Deus ele se agrada disso. Louvado seja o Senhor. Então, para concluir essa lição, só me resta fazer uma leitura. Como povo de Deus, devemos manter a nossa identidade como servo de Deus e preservar o nosso nome no livro da vida, afastando-nos de qualquer mundanismo que possa comprometer a nossa comunhão com o Salvador. Fazendo assim, não seremos envergonhados no grande dia do Cordeiro. Você quer encontrar com o Senhor e ser recebido como vinde bendito de meu Pai? Viva separado dos prazeres que você sabe que são reprováveis pelo Senhor. Viva uma vida de paz, de equilíbrio, de harmonia. Deus te abençoe.